Olá, nós estamos voltando agora ao nosso terceiro vídeo e eu acho que é um dos assuntos que mais, chamam a atenção, que mais as pessoas pedem durante os cursos presenciais. Gente, eu quero fazer um merchandising aqui, uma propaganda, que em 3 vídeos atrás que eu fiz no na página do Facebook. Eu também tenho uma página no Facebook chamada Psicopedagogia Paula Lobo. Acessem, todos os dias eu coloco dicas. Eu faço atendimentos, muitos atendimentos são autorizados a filmagem é autorizada pelos pais, então eu vou colocando ideias, eu vou pesquisando, vou vendo e vou colocando ideias para cada vez mais facilitar a vida dos meus alunos. E essa agenda aqui é uma agenda super bacana, chama Diário do Educando. Ela foi eu que criei, né? Eu fui juntando a necessidade dos meus alunos, foi juntando principalmente a necessidade da minha filha. Aqui assim nela a gente conta uma história e é uma agenda muito legal, onde ela é toda feita de planilhas para planejamento semanal, planejamento diário, planejamento anual. Então aqui notas da escola, nome de médico, nome de fisioterapeuta, todas as atividades aqui é um diário, onde você encontra todas as informações. Quem tiver interesse, liga pra gente, chama pelo WhatsApp, eu vou passar o número do WhatsApp no material, algumas pessoas já têm. Então esse diário, na minha vida, foi muito importante. Porque é uma forma, eu tenho um problema muito sério de organização, de planejamento. Então, foi uma forma que eu encontrei para poder me planejar. E muitos dos meus alunos, pessoas que eu atendo, eles já têm, já adquiriram esse material com a gente. E é um material, tá vendo? O planejamento diário. Depois eu vou colocar, tem fotos dele, para auxiliar a vida dos pais, a vida da criança. Quando você vai lá no médico, muitas vezes a minha filha mesmo fazia atendimento com vários médicos, vários profissionais. Então eu tenho aqui, acompanhamento com terapeutas, aí tem o nome da equipe multidisciplinar, quem é o fono, quem é o psicólogo, tem o quadradinho da medicação, qual medicação que tem que usar, quais foram as ocorrências escolares. Tem o quadro de medalhas, que é muito legal para a criança. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho com uma criança, principalmente profissional, um psicopedagogo, e você ficar avaliando aquilo de mês em mês, você vai vendo se a criança está respondendo positivamente ou se a criança está respondendo negativamente. Então, assim, a gente tem esse quadro de medalha semanal. O TDAH, ele necessita de reforço positivo, ele necessita de ver que ele está evoluindo, de ver resultados. Então, só que essa agenda não é só para TDAH. Essa agenda é uma agenda muito legal para quem está nesse processo de aprendizagem da escola. E o interessante é que eu comecei a vender essa agenda para os alunos. E quem começou a comprar mais não foram os alunos, foram os pais, para organizar a vida deles. Então, assim, qualquer coisa, é só chamar. Essa parte financeira, administrativa e comercial, quem cuida é o Márcio. E eu vou deixar o telefone dele para vocês depois, que eu sei que vocês vão gostar muito. Então agora, gente, vamos voltar, ao assunto do nosso curso. Vamos falar sobre qual o papel do professor no processo de diagnóstico no tratamento de TDAH. O professor, ele acompanha muito mais o menino do que o pai, do que a mãe, muitas vezes nas atividades. Porque o menino, ele passa de 4 a 5 horas dentro de uma sala de aula. Então, muitas vezes, a palavra-chave, o ouro da história é o professor. Porque o professor, ele está ali diariamente. O professor é a pedra fundamental de um diagnóstico, é a pedra fundamental de um tratamento. Ele vai ali junto com o aluno para poder construir, o desempenho do aluno, poder fazer todo um trabalho. Quando a gente não tem um professor que trabalha com equipe multidisciplinar, o tratamento vira quase um desastre. Porque o psicopedagogo faz o trabalho dele, o psicólogo faz o trabalho dele, só que tem as orientações
que são levadas para a sala de aula, que ali, que é aquela sala ali, ele vai conviver com muitas crianças que têm vários problemas, outras crianças com TDAH. Então ali o manejo do professor, o professor ali vira mágico, o professor vira rei, o professor vira tudo. Por isso que eu acho que o professor tinha que ser o ser humano, o profissional mais bem pago da face da terra, porque o professor faz mágica desses meninos. Então assim, como o professor ele pode ajudar no tratamento do aluno dele com TDAH? Primeira coisa, qual o papel da escola e do professor no acompanhamento? Gente, qual é a tendência da escola? Qual é o plano da escola? A minha escola é um método mais tradicional. Vai dar certo para o TDAH? A minha escola é mais uma tendência construtivista. Então, você tem que, antes de colocar o seu filho na escola, você tem que perguntar para a escola. Escola, o meu filho, ele tem transtornos de déficit de atenção. A escola está preparada para receber o meu filho? A senhora pode escrever no papel o que vocês podem oferecer? Quando é no início do ano, é uma maravilha. Você vai lá, o seu dinheiro é bonito. Quando vai chegando no meio do ano, que o seu filho vai dar um problema, você é chamada toda semana na escola, você descobre que aquilo que a escola te prometeu, ela não fez nada. Seu filho começa a ser um problema para a escola, aí começa a ser um problema para você e ninguém senta para resolver nada. Aí ele começa, vai para o psicólogo, vai para isso, vai para aquilo. Só que a escola não tem preparo. Então, é muito importante que quando você for colocar seu filho no início do ano numa escola, que seja a melhor escola da cidade. Você tem que saber o que a escola tem para o seu filho. A escola está preparada para o seu filho? A escola tem estrutura para o seu filho? A sala é muito cheia? Será que seu filho vai dar conta ali naquela barulheira toda? Então, tudo isso. A escola está preparada para receber e acolher o meu filho? Tem uma psicopedagoga? Tem uma psicóloga institucional? Como é que é a equipe, a coordenação? Porque não é que o profissional, gente, é ruim, mas tem que ver a proposta que a escola tem. E tem escola cada escola tem uma proposta. Então não quer dizer que porque a escola é ruim. Tem que ver quais os objetivos, qual a finalidade, qual a missão da escola. Isso é muito importante no início do ano, porque senão depois, durante o ano, isso vira um furacão, terremoto. Você vai começar a virar inimigo número 1 da professora. A minha filha teve uma época que eu ia no estacionamento da escola e eu ficava abaixadinha dentro do carro para nenhum professor me ver, porque eu já estava assim com a cabeça desse tamanho, de tanta reclamação. Tudo que acontecia naquela escola era minha filha. Tudo. Então eu ia buscar minha filha na escola, aí eu ficava lá no final do estacionamento, quietinha, abaixadinha. Quando ela entrava dentro do carro, eu saía correndo, porque se alguém me visse, eu podia perder ali meia hora do meu horário de almoço, porque eu sei que eu ia escutar. Isso é porque eu ia a toda reunião. E de 15 em 15 dias, era certinho o horário do café. Que a minha filha não estava conseguindo acompanhar, que a minha filha conversava demais, que a minha filha isso, que a minha filha aquilo. Era um problema. Então, como é que faz? Como é que é a organização do espaço, o monitoramento, o processo daquela escola? É uma escola aberta? É uma escola mais fechada? Eu tenho alunos que eles falam, ai, Paola, eu estudo na escola, aquele prédio parece um presídio. Eu, particularmente, não consigo ficar, eu gosto de lugar aberto, até pela questão do barulho. Como é que é o contato, né, da família com a escola? Como é que é os deveres de casa? Como é que são os trabalhos que são enviados para casa? Como é que é essa resposta que a escola me dá e como é que é essa resposta que eu dou para a escola? Como é que é a minha convivência que eu vou ter com uma escola? É aquela escola que no início do ano a diretora coloca um tapete e durante o ano, para você conseguir falar com a diretora, você nunca consegue um horário, ou então você tem que ficar esperando ela no estacionamento na hora da saída. A aula termina meio-dia, você chega lá 11 horas para esperar ela, porque você tem que pegar ela no vácuo. Porque se você não pegar ela de uma vez, você não consegue falar com ela. Aí no início do ano, ela te prometeu tudo.
a escola tem isso, a escola tem aquilo. Aí quando chega lá pro meio do ano que você precisa, né, de ter esse acompanhamento com a escola, ela foge de você. Ela nem sabe que você tem filho na escola, nem sabe mais. Ela foge. Quem vai saber é a coordenadora, é a professora que está com os cabelos para cima, mas ela, ó, sumiu. Então, como é que é o contato do diretor? Eu gosto muito de escola pequena, principalmente para criança até a 5ª série, porque é mais fácil fazer esse monitoramento, fazer o trabalho, a equipe multidisciplinar, é muito mais fácil o resultado. Mas isso aí é muito pessoal, vai de pai para pai, vai a questão da confiança, da empatia. Então, é muito importante vocês, isso tudo, no início do ano, ser visto. Ah, será que o meu filho com TDAH, ele é imperativo, ele vai conseguir ficar numa sala com 40 alunos? Então, tudo isso você tem que ver. E outra coisa, aluno, cada um é um jeito, não existe uma receita de bolo. Ah, o meu filho é TDAH, deu certo essa adaptação para o meu filho, vai dar certo para a sala todinha. Não, aluno é único, individual, é um ser único na Terra. Então, não adianta, cada um tem uma adaptação, cada um tem um diagnóstico, cada um tem reações diferentes, algumas parecem, mas se você começar a mexer muito ali, você vai ver que é diferente. A intervenção na escola. Essa intervenção na escola, que entra também um pouco o professor, existe assim, a disposição clara, o professor tem que deixar regras claras. O aluno de TDAH, ele é muito bom de conversa, ele vai te levando, ele é doce, sabe? Ele é aquela criança doce, aquela criança que normalmente a autoestima dela é muito baixa. Então, é aquela criança que conversa bem, bem articulado. Então, infelizmente, o professor tem que manter uma postura. Ele tem que dispor as regras e deixar claro as regras. Então, ele tem que colocar regras claras, tem que fazer um contrato, não só com aquele aluno, para ele não se sentir excluído, mas com a turma inteira, né? Ele tem que fazer com a turma inteira. Tarefas com maior estimulação. Então, assim, vai depender de série para série, mas são tarefas que chamam a atenção da criança, né? Com textura, com formas, com cor. Eu tinha um aluno que eu acompanhei ele durante 2 anos, ele era super inteligente. E a escola conseguiu pegar a feridinha dele, o calcanhar de Aquiles. Nos projetos de física, o que aconteceu? Ele gostava de montar projetos. Ele montava carrinho, ele montava tudo com eletricidade, sabe? Aí, no 1º grau, eles mexiam muito com isso, com ele na área de tecnologia. Tem algumas escolas que tem tecnologia, robótica, né? Então, assim, tudo que ia fazer com ele, as professoras sentavam ali e elas conseguiam adaptar para ele. Nossa, eram projetos lindos. Ele montava carrinho, ele montava... Hoje, ele está no 2º grau, eu não acompanho mais, mas esses dias eu encontrei com ele, com a mãe dele, ele falou que está querendo ir para fazer engenharia mecatrônica, aqui na Universidade de Brasília, e é muito interessante. Outra coisa para o professor, tarefas que requerem respostas ativas, né? Oposição, não seja aquela coisa assim, quem descobriu o Brasil? Aí, Pedro Alves, não, são coisas que criem debate, são coisas, sabe, que puxe, instigue, né? A questão da curiosidade, da criatividade do aluno. Variar os ritmos de apresentação na sala. Gente, todo dia você pegar e sentar e fazer a mesma coisa. Quadro, eu sei que é chato, mas é legal, às vezes, colocar um filme, colocar um slide, fazer um trabalho de campo, uma pesquisa, é bacana mudar um pouco. Não só para o aluno com TDAH, mas para todo aluno. É bem bacana. Você vai ali mexer, né, vai instigar ele a querer pesquisar, a ler, a trabalhar. Outra coisa que é muito importante, você combinar aulas com momentos prévios. Exercício físico, se possível. Quando você vê que o aluno ali está muito agitado, perguntar se ele não quer beber uma água para dar uma volta,
Porque naquela volta ali que ele foi voltar, ele já pensou mil coisas. Aí quando ele voltar para a sala, a cabecinha dele já vai estar mais tranquila e você já vai estar mais descansada, que é o professor. Trabalhar primeiro, quando começa a aula, você já trabalha primeiro os conteúdos mais difíceis, aí depois, né, o período inicial mais difícil, que a cabeça dele ele chegou, está descansado, para depois trabalhar um conteúdo mais fácil e revezar conteúdo, né? A gente que é adulto, normalmente você faz esses cursos de rotina de estudos, tudo, você vê que normalmente eles falam 60 minutos uma matéria, pula, 60 minutos outra. Então, para o aluno com TDAH, isso é muito importante. E criar uma empatia. Muitas vezes é difícil. Eu vejo professores, não julgo, porque todo mundo tem seus motivos, mas criar uma certa antipatia com aquele aluno. Então, assim, o professor que tentar criar uma empatia com aquele aluno para você conseguir trabalhar com ele. Porque se está difícil para você, vai estar difícil para ele também. O tratamento, né? A gente fala um pouco de tratamento. Gente, tem muita atividade legal que dá para pegar na internet, tem aplicativos que dá para trabalhar com essas crianças. É muito importante trabalhar exercícios de espacial, temporal, desafios, eles adoram desafios e respostas rápidas. Quando a mãe chega, todas as vezes fala bem assim pra mim, eu não entendo, porque esse menino, ele tem uma dificuldade enorme na escola, mas quando chega em casa, ele passa 3 horas no videogame. Como é que ele tem atenção? É mentira, o médico mentiu, todo mundo mentiu. Não, gente, por que que aquela criança, ela passa 3 horas no videogame e na escola não? Porque o videogame dá resposta rápida, liga, ele fica totalmente vibrado, ele tem resposta positiva e resposta negativa, então ele tem respostas rápidas, aquilo deixa ele instigado. Quando o TDAH ele gosta de uma coisa, ele até tem que ter esse controle com o videogame, ele se apega, ele liga o hiperfoco dele, que ele não existe mais nada no mundo, então ele tem que ter respostas rápidas. Muito legal trabalhar, desafio dentro de sala de aula, trabalhar, o pessoal estava trabalhando muito essas brincadeiras do Luciano Huck, que o Luciano Huck estava fazendo de perguntas, respostas, então ele precisa de estimulação, ele precisa sentir que ele respondeu o resultado, como qualquer pessoa, qualquer ser humano. Por isso que o seu filho, ele liga o hiperfoco, então ele tem uma resposta rápida, ele precisa de resposta rápida. Ele sabe que ali no videogame, normalmente eles jogam aqueles joguinhos de luta, né? Ou ele vai morrer, ou ele vai viver. Então ele mata ou ele morre. Ele tem resposta. Então isso é importante, ter resposta, o positivo. Trabalhar metas com essas crianças é importante. É difícil? Eu tô falando por causa da minha filha, porque tem um monte de coisa que eu falo e tento fazer com ela e é uma trabalheira, é complicado, mas precisa ter. Gente, vamos dar uma paradinha aqui agora e vamos pro próximo vídeo.